Ô, eu acabei de ver um vídeo aqui, vamos finalizar a live com ele? Eu não sei o que que é. Eu só achei interessante a thumb e o vídeo aqui, que é esse vídeo aqui, ó. Eu entrei na minha home do YouTube aqui, deixa eu clicar nesse vídeo. Vamos ver o que acontece. É um vídeo do Baka Gaijin, não sei se vocês conhecem. Alguém tinha me falado, acho que foi o Léo Ferreira até que me falou dos vídeos desse mano aqui, que era legal e tal. Vamos assistir pra terminar hoje, a live de hoje, e eu não sei o que que vai ser, vamos ver o que que vai rolar. Tô ansioso e curioso. Você não vai vencer na vida. Filosofia de beco no Japão. Eu achei interessante o título. Vamos lá. Bom, eu já falei aqui no canal diversas vezes, né, sobre as filosofias aqui do Oriente, especificamente a filosofia budista, a filosofia taoísta e a filosofia hindu. E mesmo quando eu não estou falando especificamente sobre essas filosofias, né, vocês sabem que a minha visão de mundo, né, as minhas opiniões, geralmente são muito influenciadas por elas, né, porque eu me identifico muito com elas e eu procuro estudá-las o máximo possível já há alguns anos já, né? Pô, só um parênteses aqui antes do vídeo continuar. Eu sou amarradão em ir pro Japão, hein? Porra, eu morro de vontade. Eu sei que o meu sonho deveria ser separado pela polícia, mas eu tenho uma vontade mó grande, assim, de ir pro Japão. Eu acho muito foda. Eu tenho um tio que morou lá, irmão do meu pai. Morou lá durante 15 anos, mas naquele esquema de imigrante, né? Se fudendo dentro de fábrica, trampando sei lá quantas horas por dia. Os meus primos são japoneses, inclusive, nascidos lá. Eles moram no Brasil hoje, mas, porra, eu tenho mó vontade de conhecer o Japão. Mó vontade mesmo. Deve ser uma cultura... Sei lá, mano. Acho que não é só a mão que é invertida, não. Acho que a cultura deve ser muito, muito extremamente diferente, assim. A gente tem um contato, né? Com amigos, filhos de imigrantes e tudo mais. Mas eu queria ir pra lá conhecer mesmo, que eu acho que deve ser bem foda. E não conhecer só as partes turistonas, assim. Eu queria conhecer os templos, castelo, não sei se tem lá castelos budistas, não sei se é castelo que fala, mosteiro, não sei. Mas eu sou, porra, morro de vontade de ir conhecer. Tava vendo um vídeo daquele canal do Mundo Sem Fim. Eles foram pro Japão e conheceram, tipo, o interior, assim. Eu tenho essa pira, assim, sair meio dos pontos turísticos padrão. Mas, no ano passado, eu resolvi me aprofundar um pouco mais na filosofia ocidental. E isso foi muito bom, tá ligado? Foi muito bom porque eu consegui me entender muito melhor, né? É interessante porque na adolescência, né, ali no final da adolescência, no começo da fase adulta, eu fui muito influenciado pelo Alan Watts, né? Tinham muitos vídeos dele lá no começo do YouTube que viralizavam, né? Porque ele gravou todas as aulas dele. Então, começou a bombar na internet aqueles áudios antigos, né? E ele fala com uma eloquência. Eu usava até para estudar inglês, tá ligado? Eu usava os áudios dele. Então, o meu interesse por filosofia acabou despontando em direção às filosofias orientais, tá ligado? Mas eu não tinha essa noção naquela época, e até pouco tempo eu não tinha essa noção, de que para entender completamente as filosofias do Oriente, né, não só as filosofias do Oriente, mas tudo, né, eu precisava entender primeiro o viés do observador, né, no caso o meu viés, tá ligado? Então, estudando a filosofia ocidental, eu me compreendi melhor, né, porque eu entendi as bases, né, eu entendi as estruturas filosóficas que compõem o ambiente em que eu me desenvolvi. E aí sim, né, a partir dessa melhor compreensão de mim mesmo, eu consegui compreender melhor todo o resto, né? Inclusive as filosofias orientais. O viés do observador, vamos falar disso. O viés do observador. Sabe aquela coisa do... que eu até postei esses dias ali sobre isenção no story, sobre o isentão, né? A figura da pessoa que se diz isenta ou da pessoa que se diz... Eu não tô falando só sobre política, é que política é o que mais tá pegando no Brasil hoje, né? A galera resolveu, de fato, discutir, conversar sobre política e assumir lados e deixar lados mais claros e mais... olha, eu penso assim, o meu viés de política é esse, o meu viés de vida é esse, que é uma coisa que eu sempre tô falando nos meus stories, eu não escondo, eu falo mesmo, não tenho problema com isso. Comecei a falar bastante disso na pandemia, que foi o momento que eu senti ali que eu precisava falar, mas eu queria falar sobre isso, como ele falou, sobre o viés do observador, sobre quem está olhando
um fato para dar a sua opinião sobre aquele fato. E não existe opinião isenta sobre qualquer coisa. Não só sobre política, sobre qualquer coisa. Ó, eu vou dar minha opinião aqui, mas assim, é uma opinião isenta. O jornalista vai falar alguma coisa, mas é uma opinião isenta. Não é. Não existe. Porque a gente é formado de uma série de contextos, de preconceitos, de coisas que vêm da nossa educação, da nossa família, do meio que a gente vive, de onde a gente foi criado. Então, uma opinião isenta não existe. Porque a partir do momento que uma coisa entrou na sua cabeça e o teu cérebro processou, e aí você vai dar a sua opinião sobre aquele assunto, a sua opinião já está carregada de tudo aquilo que você é, tá ligado? Já está carregada de tudo aquilo que você aprendeu, da sua educação, da sua filosofia de vida, do seu ponto de vista sobre uma coisa. Então esse bagulho de opinião isenta, mano, não acredita nisso. Isso não existe, tá ligado? E isso vale pra política, isso vale pra tudo. Isso não faz sentido. Porque se você parar pra pensar que primeiro, você é um ser, todo mundo é um ser político, certo? Todo mundo é um ser político. Você cresceu com as suas visões, você cresceu com a educação da tua família, dos teus lares, do teu lar, da tua escola, de onde você estudou, sabe? De onde você fez os teus cursos. Então, tipo, mano, esse bagulho de opinião isenta não existe, tá? A opinião, ela sempre vem carregada de tudo aquilo que você é. Que eu já estudava há tanto tempo. Então, hoje eu queria falar um pouco sobre fazer, né, algumas considerações sobre o pensamento ocidental e o oriental, algumas coisas que eu já me sinto seguro para falar a respeito. Não que eu me segure também, quando eu não me sinto seguro eu falo mesmo assim, mas eu sempre deixo claro, né, que eu não sou especialista nem nada disso. E algumas pessoas me pedem, né, não é uma maioria, algumas pessoas sempre estão me mandando mensagem pedindo para me aprofundar mais, né, na filosofia e tudo mais. Mas eu sempre falo, né, assim, vocês sabem que eu faço esses vídeos às vezes até mais para mim mesmo do que para vocês, tá ligado? É o que tá na minha cabeça no momento e eu sinto essa vontade de expressar, tá ligado? Então, o meu objetivo não é converter ninguém em nada, né? Não é fazer juízo de valor, tá ligado? Eu não tô aqui querendo provar que a filosofia oriental é melhor do que a ocidental, nem nada disso, até porque essa própria designação, né, de melhor e pior, ela já não faz sentido, né, nas filosofias aqui do Oriente. Então, não é esse meu objetivo, tá ligado? Mas, dito isso... Quer dizer que o Luciano Isentão Huck mente? Não, Flavinho. Não, esse aí é o... Se tem alguém que fala a verdade, é o Luciano Huck, pô. Você nunca você ouviu uma mentira sair daquela boca. Jamais, jamais. Como eu já falei lá no começo, né? Como eu me identifico muito com as filosofias daqui do Oriente, o meu discurso vai ser sempre, lógico, enviesado, né? Como sempre, como todo discurso. Mas enfim, né? Eu já falei aqui algumas vezes, e eu acho que esse é sempre um ponto bom para começar a falar sobre isso, sobre como quase todos os grandes físicos do século passado, eles se debruçaram em algum momento sobre as filosofias aqui do Oriente, né? Especificamente o hinduísmo, o taoísmo também, alguns deles, conforme eles iam ali desvendando as teorias da física moderna, né? Principalmente a relatividade geral e a mecânica quântica, né? A culinária então, você local. Tem Einstein, você tem Carl Sagan, você tem Bohr, você tem Schrödinger, você tem Oppenheimer, né? Que inclusive cita lá o trecho do Bhagavad Gita, né? Que todo mundo fala, né? Agora me torna a morte, não sei o quê. É um poema da filosofia hindu, né, o Bhagavad Gita. E eles fizeram isso, né? Eles acabaram se aproximando mais da filosofia oriental justamente porque a filosofia oriental parece explicar melhor a realidade como a física moderna descreve ela hoje, tá ligado? Do que a filosofia ocidental, no caso, né? A filosofia ocidental, e aqui eu estou me referindo, né, às bases da filosofia ocidental e não a indivíduos específicos, né? Mas a filosofia ocidental, ela me parece extremamente conservadora, né? No sentido de que ela se fecha na percepção humana, tá ligado? A filosofia ocidental explica a realidade a partir da percepção humana como se fosse uma via de mão única. Vocês entendem? Tipo assim, como se o ser humano explicasse a realidade, mas a realidade não explicasse o ser humano, tá ligado? Então, as diferenças, né, são muitas, mas eu acho que uma das principais diferenças entre a filosofia ocidental e a filosofia oriental está justamente aí, na concepção do indivíduo, né? No Ocidente, a gente trata o indivíduo como se ele fosse uma coisa completamente diferente da realidade, né? Eu já falei sobre isso em outros vídeos aqui, né? Várias vezes eu falo sobre isso, porque é muito
muito evidente isso, tá ligado? Essa percepção de que nós estamos confrontando a realidade, né? E não como se a gente fosse parte dela. Essa noção, né, enquanto filosofia, ela surge na Grécia Antiga, né? Ela se fortifica na Idade Média com o cristianismo e ela se perpetua na Idade Moderna com o capitalismo, né? Essa noção meio abraâmica, né, de que Deus nos criou fora do universo e só depois é que ele nos colocou aqui dentro, né? Essa ideia de que nós somos uma alma imortal aprisionada em um corpo mortal, tá ligado? Como se de alguma forma a gente pudesse existir fora do corpo, né? E portanto fora do espaço-tempo. O liberalismo bebe completamente dessa fonte, né? Da ideia de que o indivíduo é uma entidade imaculada e invulnerável, né? Uma entidade separada da realidade, que molda a realidade à sua vontade transcendental, né? O homem como o centro do mundo, né? Essa ideia, né? E é que nem o Alan Watts diz, né? No Ocidente, quando uma criança nasce, a gente tem o costume de dizer que ela veio ao mundo, né? Vocês entendem isso? Tipo, ela veio ao mundo, como se houvesse um lugar que não é o mundo de onde essa criança veio, tá ligado? Quando na verdade faria muito mais sentido dizer que a criança veio do mundo, né? Ela não veio ao mundo, ela veio do mundo, né? Essa criança cresceu e se desenvolveu a partir de elementos do mundo, né? Não é como se um bebê que nasce fosse matéria nova no universo, né? Matéria que não existia no universo até então e agora passou a existir. Não, né? Na física moderna, né, o universo ele é considerado um sistema fechado, né? Então se aplica no universo a lei da conservação da matéria e energia, né? Nada se cria, tudo se transforma. Os átomos que compõem o seu corpo hoje existem desde o Big Bang, tá ligado? Existem desde o Big Bang. Então você já foi bilhões de outras coisas antes de ser você, tá ligado? Você não é algo diferente do universo, você é uma etapa dele, né? Você é uma manifestação do universo. Que nem o Carl Sagan dizia, né? Nós somos poeira de estrela, literalmente, né? Os átomos que compõem os nossos corpos hoje já foram estrelas um dia, né? Já compuseram estrelas um dia e tantas outras coisas antes de se organizarem nessa forma que hoje é você, né? Antes de se organizar nessa forma de Wellington, antes de se organizar nessa forma de Bruno, antes de se organizar nessa forma de Cássio do Corinthians, tá ligado? E essa percepção de que tudo está em constante movimento, né? De que tudo está em constante transformação, é uma das bases da filosofia oriental, né? Tanto do budismo, quanto do taoísmo, quanto do hinduísmo. É claro que tem filósofos ocidentais que também partem dessa mesma premissa, né? Que nem os pré-socráticos, Heráclito, né? Aquela coisa de o ser humano não, né? Um homem não consegue se banhar 2 vezes no mesmo rio, porque a água do rio está passando, né? E o próprio homem, quando ele entra na água, ele sai e já não é o mesmo homem, né? Então, um homem ele não se banha 2 vezes no mesmo rio, nem na mesma água, nem o mesmo homem, tá ligado? Mas é preciso entender isso, né? O Heráclito ele era um pré-socrático, né? E Platão é considerado o pai da filosofia. Então é evidente, né, que esses filósofos que pensavam diferente, eles não constituíam a hegemonia do pensamento ocidental, né? Eles não são a maioria, né? O pensamento que constitui o senso comum ocidental é o de que existe um conflito entre o corpo e a mente, né? Como se o corpo fosse uma espécie de empecilho, né? Que limita, que aprisiona a nossa mente, né? A nossa alma imortal, tá ligado? E isso faz com que a gente passe a vida toda lutando contra a nossa própria natureza, como se a natureza fosse a nossa inimiga, né? É lógico que aqui, né, só para deixar claro, eu tô falando de pensamento ocidental, né? Mas hoje em dia, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né, o pensamento ocidental se tornou hegemônico, né, no mundo todo. Então mesmo aqui no Japão, né, que ainda tem algumas bases sociais estruturadas no shintoísmo e no budismo, né, principalmente no Zen, que é a versão japonesa do budismo, né, que incorpora ali alguns aspectos do taoísmo, né? Depois da Segunda Guerra, né, com a ocupação dos Estados Unidos aqui no Japão e todas as reformas políticas e sociais que decorreram disso, né, é evidente que a sociedade japonesa, assim como muitas outras aqui na Ásia, passaram a incorporar a lógica do pensamento ocidental acima da oriental, né? Só para deixar claro que quando eu estou falando de pensamento ocidental, eu não estou me referindo necessariamente aos países do Ocidente, né? Eu estou me referindo às bases filosóficas que tiveram origem no Ocidente, né? E que hoje já se expandiram para o mundo todo, tá ligado? Mas enfim, né? O que eu quero dizer é que no taoísmo, no hinduísmo e no budismo não existe essa separação do indivíduo e da realidade, tá ligado? Isso é muito interessante porque essa separação ela pode ser tão natural pra gente que é ocidental, né? Que a gente acaba tratando como se fosse um aspecto da natureza humana, né? Como se fosse uma espécie de instinto, mas não é, tá ligado? Não é, porque, né, 1000 anos antes de Cristo
já tinham sociedades aqui na Ásia estruturadas em torno da percepção contrária, né? Da percepção de que não existe indivíduo. Porque não é difícil de você perceber isso, na verdade, né? Quando um animal morre, ele não desaparece instantaneamente, né? Ele fica ali, ele se decompõe, né? Outros animais se alimentam do corpo dele. A gente mesmo se alimenta do corpo de outros animais que morreram, né? Então é bastante intuitiva, na verdade, né? Essa percepção de que a gente não deixa de existir quando morre, né? A gente se transforma em outras coisas. A gente não vem ao mundo, a gente vem do mundo e a gente volta para ele quando morre, né? Só que a partir do momento em que a gente nasce, né, numa sociedade completamente organizada a nos fazer nos entender enquanto indivíduos separados e independentes, né? E todo mundo que você conheceu durante a sua vida inteira também nasceu, né, nessa mesma sociedade, foi influenciado e educado por essas mesmas instituições, né? Aí acaba parecendo que é natural, tá ligado? Acaba parecendo que é instintivo, simplesmente porque não se tem mais a noção da base, né? Não se enxerga mais o fundo do poço de tão alto que a gente já escalou, tá ligado? E mesmo a ciência ocidental, né? A ciência ocidental, hoje em dia, já entende, né? Desde o século passado, na verdade, que não tem como você descrever um objeto sem descrever junto o ambiente em que esse objeto está, tá ligado? Porque o ambiente em que o objeto está define o que o objeto é. E vice-versa, né? E vice-versa. Exatamente. A análise Você é fruto do meio. do objeto também define como é o ambiente em que ele está, né? Simplesmente porque eles são a mesma coisa, tá ligado? Eles são a mesma coisa, né? O que é um ambiente? Você tem ali uma floresta, vamos supor, né? Você tem árvores, você tem plantas, você tem animais. Por que um ser humano não entraria como parte disso, né? Por que o ser humano seria algo diferente do resto do ambiente? Ah, porque o ser humano é foda, né? O ser humano, ele quer vencer na vida pra ir pra Dubai, né? O ser humano é incrível. Atirando nós. É uma separação arbitrária, tá ligado? Por isso que alguns seres humanos têm a pele clara, por isso que outros seres humanos têm a pele escura, por isso que alguns seres humanos têm o olho azul, por isso que outros seres humanos têm o olho puxado. Porque os ambientes em que esses seres humanos se desenvolveram eram diferentes um do outro, né? Uma análise desses ambientes justifica o porquê desses seres humanos serem como são, né? E uma análise desses seres humanos também indica como era o ambiente em que eles se desenvolveram, né? Simplesmente porque eles são a mesma coisa, né? Os seres humanos são um pedaço do ambiente, né? Agora, a visão individualista ocidental, né? Ela produz muitas vezes pensamentos completamente absurdos, né? Que nem um conservador disse pra mim uma vez assim, porque se os europeus tivessem nascido na África e os africanos tivessem nascido na Europa, aí eu falei, opa, peraí, tá ligado? Como assim, né? Como assim se os europeus tivessem nascido na África e os africanos tivessem nascido na Europa, né? Se os europeus tivessem nascido na África, eles seriam africanos, né? Se os africanos tivessem nascido na Europa, eles seriam europeus, tá ligado? Não existe uma alma europeia e uma alma africana. Vocês entendem esse grau de abstração, né? Como se o indivíduo fosse algo que não o corpo, né? Como se fosse possível ser um europeu com alma de africano. Isso aí é os fãs mais fracos do Pablo Marçal é esse pensamento aí. Tá ligado? E é justamente essa individualização excessiva, né, que produz na gente o senso de competição que rege a sociedade ocidental. Né? A partir do momento que falta na gente a percepção de que o outro é um pedaço... Pera aí que meu cachorro resolveu latir agora. Ô, cachorro, vamos parar de latir, cachorro, que eu estou fazendo live aqui, filosofando, e você tá atrapalhando o raciocínio aqui do europeu que nasceu na África e o africano que nasceu na Europa? Da gente, né? Um pedaço do ambiente em que a gente se encontra, a gente cria essa ilusão de que é possível que um seja melhor do que o outro, entende? Essa é a lógica da colonização, né? Essa é a lógica da colonização. Quando você separa o indivíduo do ambiente, você não entende o porquê da outra pessoa ser tão diferente de você. Exatamente, porque é o que acontece em toda colonização, né? Tipo assim, os cristãos agora vocês vão ser gentes, por quê? Porque a gente chegou e a gente vai te ensinar os valores cristãos. Então, a partir de agora, vocês vão ser considerados como seres humanos. Né? Você passa a avaliar o outro de acordo com os critérios do seu ambiente. Né? Sendo que o que é melhor no seu ambiente não necessariamente é o que é melhor no ambiente do outro. Entende? E quando a gente cria, né? Quando a gente cria esse ideal universal, né? Como o Banksy aí, ó. Toma. se houvesse um único lugar onde todos os seres humanos têm que chegar para serem bem-sucedidos, né? A gente transforma a vida numa jornada, tá ligado? Essa é uma analogia extremamente comum no Ocidente, inclusive, né? Entender a vida como se ela fosse uma jornada, né? Você tem que lutar, 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 porque no fim
tá a recompensa, né? Então você vê que a gente nunca tá vivendo pelo momento, né? A gente tá sempre vivendo por uma suposta recompensa que está no futuro. E quando a gente chega no fim da vida e ainda não alcançou essa recompensa, aí a gente joga essa recompensa pra depois da vida, né? Exatamente. Não, e durante a vida, enquanto a gente tá nessa correria do caralho pra tentar chegar em algum lugar, né? Aí é onde a indústria farmacêutica brilha, né? Porque aí vem ansiedade, vem depressão, vem a porra toda dos problemas que a gente tá vivendo tanto hoje em dia aí. Por vários fatores, mas principalmente por esse fator dessa questão de de ter que chegar em algum lugar, né? Essa obrigação de ter que fazer isso, ter que fazer aquilo. E aí vem muitas comparações, né? De seja chegar você, indivíduo, em algum lugar, ou seja você conquistar alguma coisa, um bem material, né? É como tem hoje em dia falando, né? Ah, na época dos nossos pais, com 30 anos já tinha, sei lá, 2, 3 filhos, casa e carro. E hoje, com a mesma idade, a galera só tem ansiedade e toma tarja preta pra acordar, pra dormir, pra conseguir viver. Sem considerar todo esse contexto do que era a época e do que é a época, do que era a época dos nossos pais e do que era a época de hoje, né? Do que vivemos hoje, assim. Então é bem isso mesmo. Transformar tudo numa... É a gamificação da vida, né? Você transforma tudo com o próximo objetivo, o próximo objetivo, o próximo objetivo, e aí a vida vai passando, né? Pro paraíso, ou seja lá o que for, né? Então, vocês entendem como esse pensamento ele não faz sentido nenhum, né? Porque se a recompensa estivesse no fim da vida, então a melhor vida seria mais curta, né? A melhor vida seria mais curta. Se houvesse de fato um lugar para se chegar, quanto mais rápido você chegasse nesse lugar, melhor, não é? Por isso que essa ideia de competição, né? Como se todos nós estivéssemos competindo com todos nós para ver quem chega primeiro. Quem chega primeiro onde? Tá ligado? Não se trata de chegar na frente, não se trata nem de chegar em lugar nenhum, tá ligado? A vida está no processo e não na conclusão, né? Sim. A vida é que nem uma música, a vida é que nem música. Você não escuta uma música esperando que ela acabe, né? A beleza da música está no processo da música, em todas as etapas dela, né? E não só na conclusão. Mas a sociedade ocidental, ela é organizada de forma a fazer com que as crianças, desde pequenas, entendam a vida como se fosse uma corrida, né? A gente trata as nossas crianças, e nós mesmos fomos tratados assim, né? Como se nós não fôssemos seres humanos. Como se nós fôssemos candidatos à humanidade. Vocês entendem, né? Como se existisse um lugar para se chegar, né? Um lugar em que nós ainda não estamos. E aí a gente passa a vida toda batalhando, morre frustrado, sem perceber que desde que a gente nasceu, a gente já era aquilo que a gente estava tentando se tornar, né? Essa que é a brisa. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado dessa merda. E é nóis, mano. Beijos. Porra, baita vídeo. Gostei pra caralho. Gostei demais desse vídeo do Baca. Deixar curtida aqui, né? Devidamente. Vídeo legal pra caralho. E é isso, né, bicho? Eu tive muito disso durante muito tempo, assim, principalmente uns anos atrás ali, antes da pandemia, sobre esse negócio de ter que chegar lá, né? Principalmente na carreira, né, velho? Carreira artística. E a carreira de comédia é uma carreira que, querendo ou não, é solitária, né? É uma carreira, tipo, né? No frigir dos ovos ali, o texto é autoral, quando eu tô fazendo um solo, eu tô sozinho em cima do palco, quando eu tô escrevendo as minhas piadas aqui, eu tô escrevendo sozinho, às vezes troca piada com um ou com outro, mas vocês conseguem entender no geral, assim, que é uma coisa solitária, mano, é um trampo solitário, né? Você vai fazer um show, por exemplo, sei lá, viajar pra fazer show. Então eu viajo, faço o show ali pra galera que tá no teatro, pra aquelas pessoas ali, depois eu volto pro hotel e tô sozinho. Então é um trampo solitário. Então essa questão de se comparar, de querer chegar em algum lugar, de querer vencer, vamos dizer, o que é vencer, tá ligado? É ter um monte de seguidor? É ter vídeo batendo 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões? É ter dinheiro pra caramba? O que é, né? O vencer na carreira, o chegar lá na carreira. E eu tinha muito disso e eu me comparava demais com a galera, com os outros comediantes que já estavam com mais seguidores e tudo mais. Mas, mano, meio que não tem o chegar lá, né? Porque, tipo, é isso, tipo... Você tem um monte de seguidor, você tem uma grana e tal. E aí, beleza, você chegou lá. Lá onde, né? Ganhou grana e tal, resolveu a parte financeira da vida ali. Tá, e aí? Você vai parar de fazer? Você chegou lá, vamos dizer. O que é o chegar lá? É ter muito seguidor? Beleza, você chegou. Você quer ganhar dinheiro pra caralho? É ganhar dinheiro? Beleza, você chegou. E aí?
Então você vai parar de... Daqui pra frente você parou de fazer as coisas porque você chegou lá. Não existe, né? Esse chegar lá, ele é muito... Aquelas corridas de cachorro, né? Que sai o coelhinho na frente e o cachorro sai correndo atrás tentando pegar o negócio. Só que nunca vai, né? Porque o negócio é o processo. Então eu demorei um tempo pra entender isso, demorei bastante tempo, inclusive. E, porra, sofri pra caralho, fiquei mal pra caralho em vários momentos de olhar a galera com seguidor pra porra e eu aqui, pequenininho, sem seguidor e tal, e falava, não, mas eu preciso chegar lá, eu preciso ter 1 milhão, eu preciso ter não sei o quê. E depois eu comecei a entender mais sobre isso, tipo, envelhecendo mais e tomando porrada, que não existe, né? Que a graça tá exatamente no processo. A graça tá, é o que ele fala no vídeo, é 100% o que ele fala no vídeo. E a graça tá exatamente, mano, no caminho, e o mérito tá no caminho, não tá na chegada, né? Porque não existe uma chegada. Então, baita vídeo. Gostei pra caralho e é isso. Vou ficando por aqui depois desse videozaço, meio de 40, tô começando a ficar com fome e eu preciso fazer o almoço. Chegar lá agora tá em ir até a cozinha, descongelar o frango que eu esqueci de descongelar ontem à noite e vou fazer meu almoço. É isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que colou. Muito obrigado a todo mundo que tá aí assistindo até agora. Bom almoço pra vocês que já almoçaram. E até amanhã. Será que amanhã? Acho que amanhã rola fazer a live de novo, hein? Esse horário, 10h30, 10h40. É mais ou menos a hora do almoço. Beijos pra vocês. Deixem o like na live, não se esqueçam de deixar o likezinho na live e deixa um comentário. Eu quero saber a sua opinião sobre este último vídeo aqui